Meus amados irmãos, que Deus seja louvado. Antes de dar início ao tema doutrinário da noite, eu gostaria de expressar a nossa felicidade em ver os nossos irmãos do público novamente preenchendo esses bancos. Graças a Deus, estamos aos poucos retornando às nossas atividades de assistência social e espiritual com as portas abertas. Inicialmente, provisoriamente, estamos fazendo aos domingos, às 9 horas, nos ofícios ecléticos, nas missas, e às sextas-feiras, como hoje, no horário tradicional de 20 horas, onde a única diferença neste momento é que não temos os passes individuais, por enquanto. Mas nem por isso, meus queridos, deixa de ser uma possibilidade de assistência espiritual muito intensa. Se não, vejamos, quando passamos pela cúpula magnética, no final dos trabalhos à mesa, passamos debaixo dos eflúvios de 14 entidades. Então é um banho espiritual. Descargas. Quando são feitas as varreduras espirituais nos trabalhos de sextas-feiras, a última, a terceira, é dedicada exclusivamente aos irmãos da assistência. Então é uma descarga feita, uma atração e uma descarga feita por 22 médiuns. Então é muito eficiente, né? Nós estamos nos ajustando com todas as disciplinas que fazem parte do que ali fora passou a se chamar pela sociedade o novo normal. A vivermos com as nossas máscaras, tomando as precauções da temperatura, passando álcool em gel, e assim vamos expandindo aos poucos as nossas atividades. Graças a Deus. Então é uma felicidade muito grande tê-los de volta conosco aqui. Essa situação toda, ela nos obriga, além das disciplinas que nós já temos, por característica fundamental da nossa instituição, o exercício da mediunidade com uma rígida disciplina, que faz com que ela mantenha a sua qualidade e principalmente a sua continuidade. E o assunto da noite tem a ver com isso, com mediunidade, mas com a mediunidade levada à execução com muita disciplina, com método, para que ela tenha seus efeitos de forma duradoura e não seja apenas algo passageiro. Então prestem atenção ao capítulo da noite do livro Contos e Apólogos, que estamos estudando neste momento, de autoria espiritual do irmão X, através da mediunidade do querido Chico Xavier. O tema da noite chama-se o faroleiro desprevenido. Então, para que possam ir acompanhando a lógica desse texto, o farol, aquela construção, uma torre que tem na ponta um foco luminoso que é utilizado para guiar os navegantes nas noites escuras. O farol tem o faroleiro, que é o responsável por alimentar esse foco luminoso. No caso do texto de hoje, o farol era alimentado com óleo. E ele representa, esse farol, a mediunidade, que traz luz às nossas existências. Vamos ao texto. O soldado Teofrasto
homem de excelente coração, fora nomeado faroleiro por Alcebíades, na expedição da Sicília, a fim de orientar as embarcações em zona perigosa do mar. Por ali, rochedos pontiagudos esperavam sem piedade as galeras invigilantes. Ainda mesmo fora da tempestade, quando a fúria dos deuses não soprava sibilante sobre a terra, derribando casas e arvoredos, os pequenos e grandes barcos eram como que atraídos aos penhascos destruidores, qual ovelhas precipitadamente conduzidas ao matadouro. Quantos viajantes haviam já perdido a vida e os bens na traiçoeira passagem? Quantos pescadores incautos não mais regressaram à bênção do lar? Ninguém sabia. Preservando, porém, a sorte de seus comandados, o grande general situou Teofrasto no farol que se erguia na costa, com a missão de iluminar o caminho equóreo, ou seja, o caminho das águas, dentro da noite. Para garantir-lhe o êxito, mandou-lhe emissários com vasta provisão de óleo puro. O servidor, honrado com semelhante mandato, permaneceria no ministério da luz contra as trevas. Olhem ali a semelhança com a mediunidade. Ministério da luz contra as trevas, defendendo a salvação de todos os que transitassem pelas águas escuras. De início, Teofrasto desenvolveu sem dificuldade a tarefa que lhe competia. Findo o crepúsculo, mantinha a luz acesa, revelando a rota libertadora. Ou seja, executava o seu trabalho com disciplina e atingia o resultado esperado. Quando os vizinhos, porém, souberam que o soldado guardava um coração terno e bondoso, passaram a visitá-lo a miúde. Realmente estimavam nele a cordialidade e a doçura, mas o que procuravam, no fundo, era a concessão de óleo destinado às pequenas necessidades que lhes eram próprias. O soldado, em breve tempo, era cercado de envolventes apelos. Antífon, o lavrador, veio pedir-lhe meio barril de combustível para os serões de sua fazenda. Eunice, a costureira, rogou-lhe 2 ânforas cheias para terminar a confecção de algumas túnicas, além das horas do dia. Embolo, o sapateiro, alegando que o pai agonizava, implorou-lhe a doação de alguns pratos de azeite, a fim de que o seu genitor não morresse às escuras. Crisóstomos, o fabricante de ungüentos, reclamou 5 potes destinados à manipulação de remédios. Cor Ciro, o negociante, implorou certa cota mais elevada para sustento de algumas tochas. Todos os afeiçoados das redondezas, interessados em satisfazer as exigências domésticas, relacionaram solicitações simpáticas e comoventes. Teofrasto, atingido na sensibilidade, distribuiu combustível precioso pela ordem das rogativas. Aqui ele passou a quebrar a disciplina do funcionamento do farol. Não podia sofrer o quadro angustioso, afirmava,
As requisições, no seu parecer, eram justas e oportunas. Assim foi que, ao término de 2 semanas, se esgotou a reserva que era para 12 meses do farol funcionar. O funcionário não pôde comunicar-se facilmente com os postos avançados de comando e, tão logo, se apagou o farol solitário. Ou seja, os navegantes ficaram às escuras. Por várias noites consecutivas, os penhascos espatifaram embarcações de todos os matizes. Prestigiosos contingentes de tropas perderam a vida. Confiados pescadores jamais tornaram ao ninho familiar. Comerciantes diversos, portadores de valiosas soluções e problemas inquietantes da luta humana, desceram aflitos aos abismos do mar. Alcebíades, naturalmente indignado, exonerou o servidor do elevado cargo, recomendando-lhe que fosse aplicado às penas da lei. Agora vem o comentário. O médium cristão é sempre um faroleiro, com as reservas de óleo das possibilidades divinas, a benefício de todos os que navegam a pleno oceano da experiência terrestre, indicando-lhes os rochedos das trevas e descerrando-lhes o rumo salvador. Todavia, quantos deles perdem a oportunidade de serviço vitorioso pela prisão indébita, ou seja, por ficarem presos a situações, a casos particulares que procedem geralmente de bagatelas da vida. Está bem clara a lição, né? O resultado de uma luz, de um farol da humanidade, que é a mediunidade. Quando nós nos utilizamos dela apenas com o intuito, muitas vezes egoístico, de resolver nossos problemas, nossas situações domésticas, quando ela, na verdade, está colocada no mundo para dar luz aos assuntos da nossa existência, como espíritos, como seres encarnados, dar luz às nossas trevas, para que haja um clarão de esperança em nossas vidas, para que tenhamos luz interior para nos enxergar os nossos defeitos, enxergar os defeitos das nossas personalidades, trabalhando para nos tornar melhores. Esse é o objetivo da mediunidade, de ser um farol nas trevas do nosso mundo. Então, fica aqui uma lição muito bem envolvida nesse estilo literário, que é um conto, onde faz com que as nossas emoções, ao ouvi-lo, entrem em jogo junto com as nossas mentes e as lições sejam fixadas de uma forma mais efetiva em nossa consciência. Muito obrigado pela atenção de todos. Novamente expresso a minha felicidade em ver os nossos queridos irmãos do público e esperamos que aos poucos cheguem mais. Que Deus seja louvado.